Esteja conosco. Pode? Pode ir lá. Vamos lá. Ok. Primeiro lugar absoluta. TVN. Mergulhe nessa onda. Olá, boa noite, professores de todo o Brasil, professores, pais, mestres. Queria desejar aqui uma ótima noite de quinta-feira para vocês. Espero que nós consigamos fazer um programa à altura da sua expectativa. Sabemos que durante a semana a gente tem tentado fazer uma comunicação com vocês para poder informar todo o trabalho que é feito pela Escola dos Professores. E hoje nós, mais uma vez, trouxemos aqui uma pessoa muito especial. A Cilange vai fazer uma apresentação dessa pessoa, porque ela tem muito conteúdo e muita coisa boa para dividir conosco aqui. Bom, nós divulgamos aí durante a semana que faríamos uma transmissão ao vivo no YouTube. E aí nós estamos aqui nos últimos ajustes aqui. A nossa equipe técnica que está trazendo aqui os últimos detalhes para que a gente faça uma transmissão para que você consiga acompanhar também pelo YouTube. Mas se você não conseguir, acesse aí www.tvnbrasil.com.br e acompanhe o programa de hoje, que tem bastante coisa aqui para a gente dividir com vocês. Cilange, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Denis. Boa noite, mãe. Boa noite, Daniel, meus filhos queridos, Laurinha e a Rebeca, que hoje está lá em casa, passando uns dias conosco. Boa noite às minhas amigas queridas. Boa noite ao pessoal que está aí nos assistindo lá de Rio Preto. Pessoal que está assistindo também de São José e Águas de São Pedro também, o Evandro, a Dani, que estão aqui nos acompanhando, e todos que porventura alguém aqui eu não lembrei, mas daqui a pouco eu faço uma chamada com vocês também. Bom, mas hoje eu estou muito feliz porque eu consegui trazer aqui para vocês, para falar comigo, para debater esse tema que eu venho discutindo há alguns anos, uma pessoa que abriu as portas, né, que me deu assim a chance de falar desse tema, ou que me abriu os olhos para poder difundir essas minhas ideias, que eu chamo de ideias mirabolantes, né, a respeito desse tema prova. Essa pessoa eu sou muito grata a ela, e hoje, né, fechando um ciclo, iniciando outro, eu trago ela aqui para falar comigo, que é a professora Tânia. E eu nem vou fazer essa apresentação toda não, porque eu quero que ela faça essa apresentação. Então, gratidão, professora, por você estar aqui conosco nesse dia. E é um dia de muita alegria, porque eu tenho certeza que hoje nós vamos conseguir mudar um pouco as concepções que nós temos a respeito da prova. É um tema que eu gosto de falar, na verdade, e falar sobre a prova no contexto escolar. Então, com vocês, eu apresento aqui a minha grande amiga Tânia, professora Tânia. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite. Eu acho que dentro desse contexto que a Cilange traz, né, da prova, antes de eu me apresentar, que a gente já tinha conversado um pouquinho, fazer um pouquinho dessa situação de prova que eu vivenciei agora, há coisa de um mês e meio, né? A gente dentro desse contexto, como supervisora educativa, hoje que eu sou de uma escola, do Colégio La Salle, junto com as minhas coordenadoras também, participamos de uma formação continuada dentro da rede, né? E encontramos várias outras coordenadoras e supervisoras, e a nossa primeira atividade nesse momento foi exatamente a gente participar de uma prova. Fomos pegos de surpresa, né? E todos tiveram que fazer uma prova com as orientações que foram dadas pelos gestores, né, que estavam à frente, falando que a gente teria 50 minutos para realizar essa prova dentro do contexto dos PCNs, da Base Nacional Comum, né, e também dentro do contexto da história de La Salle. E nesse momento foi realmente um grande incômodo, né, realizamos a prova, né, no tempo que nos foi concedido, mas ao final muitos não conseguiram marcar o gabarito. E exatamente essa atividade foi para a gente ver o que a gente faz com os nossos alunos, né? Então a gente passou isso um pouco na pele e não foi agradável. Então, gente, eu queria trazer isso para vocês, que a gente conversou sobre isso, né, da importância disso, e a gente falando exatamente que
quando a gente passa isso na pele, né, sobre a prova, como é difícil, né? E eu sou Tânia, então aproveitando o momento, né, sou Tânia Payne, trabalho como supervisora, tenho 35 anos de experiência, como professora, como diretora de escola, trabalhei também em curso superior, dando aula de didática, e para mim é uma grande alegria poder contribuir e trazer um pouquinho e conversar com vocês sobre esse tema tão importante. Opa, caiu meu ponto aqui. Ao vivo é desse jeito. Você vai falar e as coisas acontecem. Bom, eu tenho uma pergunta então, professora. A professora, a minha história da professora, eu sei que vocês devem estar curiosos, né, para saber, porque eu falei que eu tinha gratidão a essa professora. Então, quem já me ouviu falar, quem já me ouviu aqui contar um pouco da minha história sobre provas e por que eu estou aqui, e por que eu fundei a Escola dos Professores, sabe que eu contei que tudo começou a partir de uma palestra que eu dei numa escola onde meu filho estudava. Então, a professora Tânia foi exatamente essa professora que abriu as portas dessa escola e me fez o convite para falar sobre prova. Naquela época eu não sabia que isso ia realmente tocar profundamente o meu coração e que me traria, né, que seria o fator motivador de hoje eu estar caminhando num processo de evolução contínua e querer mudar tanto e querer trazer esse tema provas para ser difundido e debatido no meu país, porque eu acredito sim, acredito piamente que se nós professores conseguirmos debater esse tema como ele merece ser debatido, entender muito sobre prova, especificamente a avaliação escolar, que a gente vai sim mudar os rumos da educação brasileira. Bom, mas aí, para começar o nosso bate-papo, eu tenho uma pergunta para fazer para a professora Tânia, que é o seguinte: professora, quais as principais dificuldades que você como gestora enfrenta, né, no processo de avaliação escolar? Você poderia contar um pouquinho para a gente a respeito desse tema? Então, né, dentro do contexto da instituição, isso é uma situação que a gente vivencia, né? A gente trabalha por trimestre, então todo trimestre a gente tem baterias de provas acontecendo para a gente poder estar avaliando esses alunos. E de fato a gente percebe a grande dificuldade dos professores em analisar e preparar, né, essas avaliações, porque são avaliações com vários tipos, né, de provas, né, que eles realizam e tudo. Então isso daí a gente vê o quanto que essa análise que vai ser feita do aluno, né, através da prova, o quanto que ela precisa ser muito assertiva para que realmente os meninos tenham um resultado significativo. E esse é um momento que a gente passa não só para o professor, por ele ter que realizar essas avaliações, como também, né, a gente vê a questão junto com os alunos, o quanto que isso para eles é um momento, né, muito difícil, eles têm que estar preparados, eles realmente têm que estudar e tudo. Então, eu acho que é um momento bem significativo dentro de uma instituição. Ok, professora, você falou uma coisa bastante interessante. Dentro da sua instituição, eu convivo, né, com a sua instituição diretamente, e eu já observei que existe uma certa diferença no processo de avaliar, né? Então tem uma pergunta também bem interessante que eu acho que vai trazer uma nova perspectiva nesse bate-papo, que é o seguinte: o processo de avaliação da sua escola, ela já mudou, né? Ela já sofreu alterações. Então, na sua opinião, quais delas você acha que foi realmente significativa? Né? Poderia falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso é bastante interessante aqui para o pessoal que está assistindo. Dentro da instituição, a gente trabalha, né, como eu falei, com trimestres, e em cada trimestre a gente tem 2 baterias de avaliações que são realizadas com os estudantes. Mas além disso, que eu acho que é muito bacana, é que a gente não fica só preso nisso, né? A escola trabalha através de projetos interdisciplinares e isso favorece muito a gente ver as competências, né, que os meninos podem também estar trazendo. E não ficar só centrado realmente naquele momento que é tão crítico, tão duro e tão difícil. Então eu acho que os projetos favorecem muito isso, e além dos projetos a gente também vê com os estudantes o dia a dia, né? Aquele menino que tem o hábito de estudo, aquele menino que realmente se dedica, que realiza as tarefas, o quanto isso é importante para ele ter um bom desempenho. Ok, Renato, agora eu deixo a pergunta com você. Joia!
Então, Tânia, eu também tenho aqui uma pergunta para te fazer, mas é bem tranquila, porque eu tenho certeza que está absolutamente dentro do contexto do dia a dia lá dentro da escola. Bom, você falou que acontece processo de formação continuada constante dentro da instituição, ok? E eu tenho certeza que os professores, nós como professores, criada assim uma expectativa de novos conhecimentos e novas habilidades, porque nós estávamos discutindo agora há pouco o fato de que algumas demandas elas são extremamente recentes, né? Há 5 anos atrás não existia a discussão de determinados temas dentro da escola. Então hoje são discussões que estão vindo à tona. A gente tem participado de alguns eventos relacionados à educação e o que mais temos ouvido professores precisam desenvolver novas habilidades, porque as crianças têm trazido novas demandas, né? E uma delas é a inteligência emocional, uma delas é você entender o processo de construção da prova e não necessariamente só a formatação de uma prova, né? Como é que se elabora uma questão de qualidade para que esse aluno saia melhor do que ele entrou dentro da sala de aula. Mas só fazendo aqui um gancho, Tânia, com relação a isso, eu tenho uma curiosidade como pai, né, como consumidor de educação, é que perceba após uma prova, após o aluno fazer a prova, existe um outro processo, que é a avaliação do resultado da prova. Porque eu acho que esse ponto ele é fundamental para que nós, como pais, tenhamos mais habilidades de lidar em casa com os filhos, talvez. Porque o resultado por si, ele não diz, na totalidade, quem é aquela pessoa. Tá certo? Então, Tânia, você tem observado, dentro da instituição onde você trabalha, existe algum movimento com relação a isso, sabe? De perceber quais são as etapas que precisam ser cumpridas, se elas já são reais dentro da instituição ou ainda não. Olha, Renato, nós estamos trazendo um profissional dessa área, porque percebe que isso avança um pouco com relação à inteligência, a um departamento de inteligência, a pessoas envolvidas nesse gap que é o resultado da prova. Porque, Tânia, perceba só, eu tive algumas experiências profissionais. Liderei alguns grupos, né, de jovens adultos. Fui professor também em uma instituição aqui de Brasília. E eu percebo uma certa frustração nas pessoas pelo fato delas ter passado um longo tempo da vida não conseguindo superar as expectativas daquele documento que é a prova. Então perceba que existe um trabalho a ser feito. E aí eu quero te perguntar, existe algum movimento? Você tem alguma experiência que possa contar? Como é que está isso dentro da instituição? Então, Renato, eu acho que algumas coisas aí que você colocou, né? A formação continuada, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que isso é um investimento que as escolas hoje estão fazendo. Estou vendo isso muito na nossa instituição. Eu acho que isso é muito significativo, né? Que é um momento de você estar com os profissionais, de você favorecer para eles, né, toda essa formação e de trazer essas novidades que a gente vê, né, no mercado e mesmo dentro da Base Nacional Comum, né, que trouxe agora tantas demandas e tudo que a gente realmente precisa estar estudando, né, regularmente, né. Eu acho que não é só o aluno, né, muito pelo contrário, eu acho que o professor tem que estar estudando continuamente. Aquele professor que estuda, ele realmente está por dentro e ele está conseguindo trazer essas informações para dentro do colégio. Então, assim, pegando esse gancho da formação continuada, que é fundamental, né? E aí, dentro desse contexto que você colocou também, da prova, da avaliação do resultado, o quanto isso é importante, né? Então, a gente vê que não é só a prova pela prova, mas é o menino realizar essa prova e o professor ter esse feedback dentro dessa avaliação de resultado. Então, a partir da avaliação do resultado, e que seja uma coisa rápida, né? Acho que isso é uma coisa muito importante da gente frisar, para que o professor possa dar esse retorno ao aluno, para que ele realmente possa ver onde ele errou, o que ele precisa, né, melhorar, qual é a competência que está faltando, né, para que ele realmente tenha resultados significativos.
E aí, aproveitando isso também, essa semana a gente teve uma finalização de trimestre, e eu acho que isso é muito significativo, porque a gente participa do conselho de classe, né? E no conselho de classe, dentro de um colégio, a gente tem a possibilidade, junto com os professores das várias áreas, né, envolvidas ali, as áreas de conhecimento, da gente perceber que a gente tem meninos ali que dentro das exatas eles são ótimos e que muitas vezes nas humanas eles não são tão bons, né? E vice-versa. Então, eu acho que dentro dessas 4 áreas de conhecimento, né, das humanas, das ciências da natureza, das linguagens, da matemática, a gente consegue perceber essas questões que meninos bons em algumas áreas e não tão bons em outras áreas. Então, eu acho que nesse momento a gente não ficar só preso na prova, né, mas no resultado que essa prova dá, mas a gente realmente ter a habilidade de perceber que a gente pode realmente valorizar competências que aqueles meninos apresentam. Muito legal, Tânia. E é interessante é que em alguns estudos que eu tenho feito relacionados a comportamento, eu ouvi um negócio muito curioso recentemente. É que a nossa mente ela não entende o que é verdade e o que é mentira. Então, ao longo de muito tempo eu achei que não era bom em matemática. Por quê? Porque um dia eu fui mal numa prova de matemática e cheguei em casa e falei, olha, eu fui mal na prova de matemática, alguém deve ter reforçado isso, ter falado, olha, Renato, realmente você é péssimo em matemática. Então, vá buscar fazer outra coisa, porque isso aí não é sua praia. Pronto. Foi o suficiente para eu passar uma vida achando que eu não era bom em matemática. E aí, recentemente eu ouvi isso. Olha, Renato, o seu cérebro ele não entende o que é verdade e o que é mentira. Então, às vezes, uma mentira bem contada vira um comportamento. Então, isso é um cuidado que nós, como educadores e como comunicadores, precisamos ter. Porque, à medida em que a gente reforça algo que por exemplo, uma disciplina, ela pode ser aprendida em diversas fases da vida, das demais fases da vida, desde criancinha até a fase adulta. Porém, esses bloqueios, eles podem acontecer, inclusive, lá na fase como criança, mesmo quando bebê, quando você fala, filho, não pega esse copo de novo que você vai quebrar ele. Repete isso 2, 3, 4, 5 vezes, daqui a pouco a criança tem até medo de pegar no copo, porque ela realmente vai ficar com medo de quebrar. E isso pode acontecer no processo de prova também, de avaliação, não é isso, Silane? Nossa, claro que sim, claro que sim. Isso acontece com muita frequência. Você falou uma coisa muito importante aqui, comunicador, professor como comunicador. Isso é uma coisa que acho que a maioria de nós já temos consciência, né? Nós, professores, nós sabemos que nós somos comunicadores, ou não? Essa é uma pergunta. Na maioria das vezes, o professor desconhece essa competência que lhe é dada de ser um comunicador. Então, é preciso que ele tenha esse entendimento muito claro e possa também compreender como que as pessoas e como as pessoas aprendem, como seus estudantes aprendem, para poder torná-los motivados a aprender. E aí, essa questão da motivação, isso daí é uma coisa simples. Não tem aprendizagem sem motivação, não tem discussão. Nós agora, enquanto professores, você só vai inserir, só vai fazer uma opção de tornar ou de fazer a sua qualificação ou até mesmo uma formação continuada se você estiver motivado, se for um tema que é de interesse seu, não é verdade? Isso acontece. E assim acontece com o estudante também. Então, dentro dessa perspectiva toda, dentro desse universo todo, a gente tem que ter muito cuidado, enquanto comunicador, de falar as coisas corretas para o aluno, para o estudante, naquele momento, para evitar que a gente crie nele essas verdades que mais adiante virarão o quê? Crenças limitantes. Então, quantas vezes a gente já pegou resultados de provas, notas de provas e falou para o aluno, olha, você não é bom. E isso ficou ali, registrado. E a pessoa muitas vezes cresce, chega até no curso universitário, até mesmo nem chega no curso universitário, porque ele aprendeu que ele pode não ser bom pelo resultado da prova. E é aí que mora o problema. É exatamente aí que mora o problema. E eu te pergunto, a prova tem esse poder todo de dizer, de fato, se a pessoa sabe alguma coisa? Eita, esse tema é o tema que eu sempre debato. Mas então, para ficar um pouco mais de bate-papo, eu até pergunto agora para a professora Tânia. Professora, no seu entendimento,
levando a questão para esse ponto, quais os riscos, né, na sua opinião, que uma prova mal elaborada pode provocar no estudante? Você tem alguns exemplos, alguma situação que queira nos contar? Silândia, eu acho que o primeiro exemplo é a gente ter o momento que os pais, né, muitas vezes nos trazem, né, essa situação de mostrando que, por vezes, o professor trabalha com o livro de uma maneira, a aula que ele aplica é de uma forma e na hora que ele apresenta a prova, ela é completamente diferente daquilo que é trabalhado no dia a dia, né? Então isso realmente é um problema. E uma outra questão que a gente vê muito dentro desse contexto, principalmente, né, isso fica muito fácil também na área de matemática, é a gente perceber que o menino consegue fazer todo o processo daquele resultado e ao final, né, o resultado em si não ser correto. Então se ele tiver que marcar isso dentro de um gabarito, consequentemente ele vai marcar errado, né? Mas o processo que ele levou estava perfeito, estava correto. Então isso acontece sim, isso é um dos exemplos que a gente vê muito no colégio. Aí essas famílias trazem e mostram, olha, não tem como valorizar todo o processo que ele fez, que ele conduziu, e realmente a gente tem que dar valor a isso. E isso facilita dentro de um colégio a gente poder enxergar o aluno dentro desse contexto, né? E não ficar só preso realmente a esse resultado que pode vir a desencadear isso, uma desmotivação, um desinteresse e às vezes até desse estudante vir a sair da instituição, do colégio, né? Dentro da educação, porque ele se vê incapaz. Nossa, é verdade, eu falo isso muito. Eu, quando vou falar com os professores a respeito do processo de avaliação de provas, né, que é uma coisa que tem que ser muito bem elaborada e nós devemos estar conscientes dessa tarefa, que não é fácil, eu falo exatamente isso, que às vezes o professor faz uma aula excelente, né? Trabalha com metodologias diferenciadas, leva um PowerPoint para a sala, faz um experimento interessante, trabalha com um recurso audiovisual lindo que ele levou um tempão para poder preparar. No entanto, quando ele pega e elabora a sua prova, ele muitas vezes até copia coisas que estão ali no livro, ou até mesmo de vestibulares. E aí essa questão muitas vezes não está muito relacionada com o trabalho que ele desenvolveu. E aí essa prova sai, né, da sala de aula, o professor corrige a prova, entrega para o aluno leva para casa. E aí o que o aluno vai fazer? Vai recorrer, porque ele fica se sentindo um pouco injustiçado, porque ele sabe que aquela nota demanda a aprovação dele. Então ele vai atrás do professor e corre atrás e pede. Eu falo que o aluno espreme a prova e sempre encontra alguma coisa e isso gera até um pouco de trabalho para o professor, né? Que além de ter tido um trabalhão para poder elaborar aquela prova depois ainda gera recurso para o aluno, enfim. Isso é uma situação bastante delicada, eu sei disso. Mais uma coisa que eu queria falar sobre essa questão da prova, professora, e vou até fazer uma perguntinha rápida aqui. Você já viveu alguma situação assim no seu cotidiano, ou até como mãe, porque eu sei que você é mãe, né? Que configura isso, assim, alguma coisa curiosa que poderia nos relatar a respeito dessa história da prova mesmo? Como ela é? Qual é a diferença, né, dessa prova no cotidiano? Como isso pode acontecer? Teria alguma história interessante para nos contar aí? Eu acho que eu tenho a história bem de dentro da minha casa, né? Como educadora, né, que lido com isso há 35 anos, né, já, e junto com os resultados que a gente vê no colégio, fazendo um comparativo, né, e aí eu trago essa situação de dentro de casa. Meu filho estudou numa escola que era bem tradicional, né, e ele aprendeu muito bem a fazer prova. Ele sabia fazer prova como ninguém. Foi muito bem, realmente entrou para a universidade que ele almejava, né, o curso que ele desejava. E quando ele chegou no primeiro semestre dele, uma das atividades que ele tinha que fazer era um projeto e dentro das normas da ABNT. E foi a primeira pergunta que ele me fez: o que são normas da ABNT? Quer dizer, ele não aprendeu isso no colégio, mas ele aprendeu a fazer prova. E aí, fazendo esse comparativo, eu vejo isso muito claramente hoje na instituição que eu trabalho, porque a gente não fica realmente só preso dentro da prova, mas sim através dos projetos e mostrando para os meninos como é que são feitos esses projetos,
com as normas da ABNT, eles fazem essas apresentações. Então a gente trabalha todo esse outro lado para que na hora que ele saia e que vai enfrentar um curso superior, ele realmente esteja preparado, tanto para a realização da prova, como para uma apresentação de um trabalho, para debate de ideias, né? Para ele poder ter esse momento e realmente se qualificar. Joia, Tânia, muito legal, porque eu me identifico 100% com o que você está dizendo aí. Porque tá passando um filme aqui na minha cabeça. Porque teve situações que eu fui descobrir lá no ensino superior, lá na minha formação, na minha graduação, Silande. Porque percebe, e aí nós tem um processo aí que precisa ser observado para que ele de alguma forma seja corrigido. Porque nós somos os agentes que vamos transformar e vamos buscar as soluções para esses problemas, tá certo? Porque imagina a frustração da criança ao chegar com uma prova, seja ela que não esteja dentro de um padrão correto de elaboração, seja ela, o aluno marcou, na hora de passar para o gabarito, marcou errado, ou realmente ele não estudou o suficiente para poder responder as questões de forma adequada. Então perceba que existe aí essas diversas informações para serem avaliadas, mas o sentimento é só um. Ou eu fui bem, ou eu fui mal. O processo ele é descartado, né? Porque inclusive os meus pais, eles me tratavam exatamente dessa forma. Renato, você foi bem ou foi mal? Ponto. Entende? Jamais o processo foi levado em consideração. Então, nós temos essa função, professores. E aí eu os convido a chamar essa responsabilidade. Inclusive, eu quero reforçar aqui que a Escola dos Professores está com uma campanha no ar, está disponibilizando um workshop gratuito na internet para você, professor, para que você adquira novas habilidades, para que você comece a refletir sobre outras possibilidades, tá certo? Que é o grande propósito aqui da Escola dos Professores. Então, se você quiser saber mais informações, você vai acessar aí o nosso Facebook, né, que é Facebook/Escola dos Professores. Lá vai ter um post onde tem um link, você clica nesse link, vai ter uma página onde você vai precisar se cadastrar. A partir daí você vai receber informações sobre a elaboração de prova, sobre o contexto geral do ambiente escolar, sobre curiosidades, uma diversidade de informações para que você se torne cada vez melhor ao acessar a nossa página no Facebook. E temos também o nosso site, que é o www.escolasprofessores.com.br. Então, meninas, eu quero dizer para vocês assim, que cada vez que eu estou aqui no programa, eu consigo voltar alguns anos atrás e me ver exatamente com aquele sentimento de que, olha, o problema sou eu, o problema não está no processo, né? Era a única coisa que eu acreditava, que eu precisava estudar mais, decorar mais e etc, e assim sucessivamente. Então, Silande, eu queria passar para você, Renato, te fazendo essa confissão. Exatamente, Renato, você está fazendo curas aqui nesse trabalho, né? Poxa, a culpa não era toda minha, enfim. E aí, a respeito disso, é uma coisa bem interessante eu falar. A prova, ela tem um papel social muito relevante, ela tem um status muito grande no contexto social. Porque, assim, as pessoas acreditam que a nota da prova vai dizer se ela sabe ou não. Quando, na verdade, todos os estudos comprovam que não. Está aí a TRI, que é a teoria de resposta ao item, aquela teoria que embasa as provas do Enem, né? Para provar que não é verdade. Que essa prova que nós elaboramos, nem sempre, ou na maioria das vezes, vamos falar aí bem grande, uma porcentagem bem grande das vezes, ela não consegue dizer de fato o que a pessoa sabe. E que se o professor não tiver consciência plena disso, ele não vai conseguir fazer o seu trabalho com eficiência, o que é pior. Ele dificilmente vai conseguir mudar essa perspectiva da aprendizagem educacional, essa perspectiva de fazer com que a escola mude. Então, uma das propostas que eu venho trazendo, essa bandeira que eu tenho levantado é essa: vamos focar no resultado em todos os aspectos, analisar também os resultados que essa prova nos oferece. E isso até vou fazer essa pergunta para a professora Tânia. Professora Tânia, você acha que é possível, né? Que é possível numa escola, do jeito que ela está hoje, né? Nesses moldes, que os professores possam, depois de corrigir as provas,
fazer análise dessas provas para entender o porquê que o aluno acertou uma questão ou errou muito uma questão, qual foi o rendimento da turma, você acha que isso é viável? E o que isso poderia ser favorável, né? Enfim, nos responda sobre isso. Bem, eu acho que a gente não pode, né, só colocar a prova como um grande vilã, porque, de fato, quando você dá esse feedback para o menino, né, isso é muito importante. Então, não só é uma análise do professor, ele analisa tudo que ele trabalhou, a forma com que isso foi discorrido, né, na sala de aula, como também o menino vai ter essa oportunidade de se avaliar. E aí, a grande importância da prova é que realmente os meninos também precisam estudar. E na hora que eles estudam, né, essa prova também vai ter resultados significativos a partir de todo o empenho deles, a dedicação. Isso é fundamental. Então, assim, eu acho que isso é possível, sim. A gente tem que estar preparando, sim, todos esses alunos, né, para tanto essas provas externas, como você mesmo falou, né, o Enem e outras provas aí que acontecem para os vestibulares, e a gente vê o quanto que é inteligente, né, a forma de avaliação da teoria da resposta ao item, né, porque é possível você perceber aquelas respostas que realmente estão dentro do contexto, mas que não são a resposta realmente correta, né, mas que dá a oportunidade de ter essa avaliação, e é essa avaliação que você está falando, né? Essa avaliação posterior à aplicação da prova. Nossa, você falou uma coisa interessante aí. Inclusive, quando eu converso sobre esse tema com várias pessoas, eu acabo fazendo novas abordagens, né? A TRI, que é a teoria de resposta ao item, ela é uma teoria que ela tem uma base teórica muito bem fundamentada e ela ainda está sendo estudada. Existem vários teóricos hoje que ainda estão estudando a aplicabilidade dela, né, e os resultados que ela pode nos oferecer. E, de fato, a ideia é mensurar o que a pessoa sabe. Mas, para elaborar uma questão de prova nessa perspectiva, é muito complicado. Por quê? Porque existe uma regra, existe técnica para poder fazer isso. E isso as pessoas, os professores deveriam todos conhecer. Eu, pelo menos, ao meu ver, depois que eu tive acesso a isso e comecei a elaborar questões de provas nessa perspectiva, eu entendi muito bem que existe realmente uma ciência por trás disso. E é importante que todos nós saibamos, né? No entanto, uma coisa importante é que muitas vezes na escola se confunde a prova de vestibular, né, a questão de prova de vestibular ou a prova do vestibular, com a prova da avaliação escolar mesmo, aquela prova que vai avaliar se o aluno de fato aprendeu alguma coisa. Porque isso aí é o seguinte, no meu entendimento, o grande objetivo da avaliação é a aprendizagem. E o aluno está na escola, o estudante está na escola para aprender. Então eu penso que o avaliar na escola está muito relacionado com essa questão da aprendizagem. Então o professor, ao elaborar uma prova, no meu entendimento, ele tem que prestar bastante atenção exatamente nesse quesito. Ele tem que elaborar uma prova pensando que ele vai avaliar o trabalho que ele desenvolveu com os seus alunos para medir ali o quanto aqueles alunos aprenderam e o que eles não aprenderam para fazer intervenções possíveis, posteriores, a fim de que aquele aluno aprenda aquele conteúdo, não é verdade? Bom, mas aí existem algumas coisas que muitos colegas ainda não sabem. Por exemplo, professora Tânia, você já ouviu falar da prova falsa ou falsa prova falada pelo professor Vasco Moreto? A gente estava até conversando sobre isso, né? Essa falsa prova, né? Como é que ela acontece? Eu acho que é quando a gente trabalha a questão da reversibilidade, né? Que a gente dá a oportunidade para que o menino receba uma prova toda elaborada, né? E ele possa identificar se aquelas respostas estão corretas ou não, né? E aí ele possa pensar ao contrário, né? Recebendo já com respostas e ele poder também avaliar o que o professor tentou colocar ali. E, nesse sentido, ele poder argumentar com o professor o porquê que aquilo está certo ou o porquê daquilo está errado. É bem interessante. Exatamente, exatamente. Essa falsa prova é uma modalidade diferente, que tira um pouco aquele aspecto de que é você que tem que dar a resposta, quando na verdade você pode também aprender dando a resposta ou corrigindo a resposta,
sabendo se a resposta está correta ou não. Quer dizer, é uma oportunidade. Eu vejo a dica aí, então, aprenda essa dica. Que tal elaborar falsas provas, né? Uma vez e tentar testar os conhecimentos dos seus alunos. Então, a ideia da falsa prova é exatamente mostrar que na sala de aula, na escola, nós podemos fazer várias coisas interessantes e que podem tirar essa estrutura, né, que nós estamos acostumados da prova como ela é. Eu tenho certeza, professor, se você utilizar essa estratégia, né, de avaliação, você vai ter várias experiências positivas, e com relação a isso, eu tenho certeza que seus alunos vão gostar muito também dessa oportunidade. Aliás, pelo menos umas 2 semanas as pessoas vão estar comentando aí sobre esse instrumento divertido, né, e valioso aí. Enfim, uma outra coisa que eu queria colocar é o seguinte. Existe uma diferença na questão da formação do professor hoje. O que me preocupa muito, a formação do professor. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a própria estrutura, a própria forma como nós professores somos formados e o próprio trabalho nos dá a condição de ser aquele ser humano que pensa que é o que sabe tudo. Não é verdade? Então o professor chega ali na sala de aula, é ele que vai passar a instrução, é ele que fala tudo e é ele que sabe a verdade. No entanto, hoje, né, é ele que vai ditar a verdade. No entanto, hoje nós temos um problema. Esse problema está relacionado com a agilidade que a informação chega a todos. Então, eu já vi situações onde os alunos, os estudantes têm um conhecimento muito pleno, muitas vezes um conhecimento até maior do que o próprio professor. Bom, e aí surge a questão, como avaliar nessa nova perspectiva? Ou seja, como trabalhar na perspectiva da avaliação, aonde hoje as pessoas estão tendo muitas informações, principalmente os alunos. E aí, professora Tânia, o que você pensa sobre esse tema? Eu acho que hoje os meninos estão, né, muito avançados, né, em relação a isso. Acho que a tecnologia favorece muito isso, né? E agora, semana passada, eu tive a oportunidade de participar do Bet Educar em São Paulo e a gente vê o quanto de aplicativos de provas hoje você encontra, né? Eu acho que é esse trabalho mesmo que você está trazendo, né, Sinlândia? Eu acho que é muito significativo, né? Que vai favorecer exatamente para que a gente possa elaborar questões mais, assim, que tenham um nível de interpretação, ali de um olhar que o menino possa realmente mostrar aquilo que ele sabe. Então, pegando um pouco desse gancho do que você falou, realmente a gente hoje lida com os especialistas de área, né, que muitas vezes não, eles não têm de fato a disciplina, né, de elaboração de provas, né? Então é naquele dia a dia que eles vão aprender e que eles vão ver qual é a necessidade, qual é a demanda necessária para eles poderem estar elaborando essas questões, elaborando essas provas. Mas eu acho que esses meninos hoje tão tecnológicos, eles estão bem à frente. Muito bom, Tânia. Bom, e toda essa conversa aqui, todo esse assunto que está sendo tratado aqui pelas nossas 2 colegas aqui, me traz aqui também um questionamento interessante sobre tudo isso. Porque eu percebo que esse sentimento de avançar, o sentimento de avançar a qualquer custo, em busca de um conhecimento, para me tornar um melhor profissional, eu estava vendo Augusto Cury dizer o seguinte, que as chances de eu e você ser um automóvel dirigido a 200 por hora com os olhos tapados é enorme. Então eu quero trazer essa reflexão para todos nós aqui envolvidos com a educação. Porque esse sentimento de avançar a qualquer custo pode estar nos colocando dentro de um automóvel a 200 por hora desgovernado. Então eu acredito que dentro desse processo, gente, de autoconhecimento, ou de buscar dentro de você algumas habilidades a serem desenvolvidas antes de avançar, porque perceba, a Silande e a Tânia trouxe aqui uma informação muito preciosa, que a escola não é mais detentora do conhecimento, única e exclusivamente como era há 30, 40 anos atrás.
Hoje a informação, através das tecnologias, da tecnologia, ela está disponível para quem quiser. Isso torna as crianças muito mais poderosas, claro e evidente. Elas, através de um celular, acessam a informação do mundo inteiro. Tá certo? Mas, e nós não podemos olhar isso com maus olhos. Nós precisamos olhar isso com bons olhos, trazer essa informação para dentro da sala de aula, mas o aluno como parte da construção do conhecimento. E aí vem a Silande com uma informação brilhante aqui, Silande, falando sobre a falsa prova. Poxa, a falsa prova é a oportunidade de olhar para essas crianças no mesmo nível, de falar, olha, você é tão capaz quanto eu quero que você me ajude e pontue aí, ou então me mostre como você enxerga a construção de uma questão. É riquíssimo esse exercício, Silande. Eu acho fabuloso você dividir isso com o aluno, muito mais para empoderar ele do que para tentar dividir a responsabilidade. É fazer com que ele tenha um sentimento que ele precisa para poder se tornar um adulto muito mais confiante, muito mais poderoso, muito mais, sabe, consciente das suas habilidades, conscientes inclusive das suas limitações, porque à medida em que eu peço para ele elaborar uma questão, como eu estou buscando esse exemplo aqui, porque ele é muito rico, você pede para ele mostrar como ele elaboraria uma questão, ele vai identificar exatamente quais são as falhas ou quais são as habilidades que ele não possui. E aí ele vai recorrer a você porque você tem mais conhecimento, mais experiência de vida do que ele. Então, Silande, parabéns pelo exemplo, viu? Sensacional. Tá vendo? Por isso que é bom lidar de vez em quando com pessoas que são da área de coach, né? Porque, na verdade, o nosso grande objetivo, e inclusive o que eu tenho sempre dito aqui sobre escola do futuro, né? Sobre essa perspectiva da mudança da educação brasileira, da perspectiva da mudança da educação, é esse trabalho do empoderamento pessoal. Eu acho que até a própria base, né, nacional comum, né, professora Tânia, ela tem nos falado sobre isso. Nós temos que perceber que existe sim um movimento, que esse movimento ele tem que acontecer, e ele vai acontecer a qualquer momento, a partir daquela hora em que nós identificarmos a real necessidade de formarmos cidadãos críticos dentro da escola. E para formar cidadão crítico, é fundamental que trabalhamos essa questão do desenvolvimento pleno, do empoderamento. Então não dá mais para ficar ali trabalhando só conteúdo, prova, questionário. Não, nós precisamos lidar com outras habilidades, né? Porque essas outras habilidades é que vai fazer com que essa pessoa possa exercer plenamente a cidadania, que ela possa ser esse cidadão pleno, contribuidor das suas funções sociais, exercer seu trabalho com primazia depois, né, da sua formação, ser competente, saber lidar com o outro, respeitar a natureza, bom, e tantas outras coisas, né, que a própria função de cidadão nos oferece. Bom, professora, eu gostaria, nós já estamos aqui já no final desta entrevista, eu gostaria então de pedir para que você possa falar suas palavras finais, né, te dar esse momento agora para que você possa trazer sua mensagem tão importante aqui para esse momento, porque nós estamos aqui com um único propósito, um propósito de transformar, de pelo menos jogar uma sementinha no coração de tantos professores, que é sim possível transformar a educação nesse país. Então estamos dando aqui um pouquinho de nós, então nós gostaríamos então nesse momento de passar a palavra para que você possa trazer essa mensagem aí de amor, né, à educação. Eu acho que essa é a palavra, amor pela educação. Eu acho que todo mundo que está envolvido com a educação, o sentimento maior que a gente tem é de amor, é da gente querer ver a diferença, é da gente querer ver essa construção, esse crescimento dentro desses meninos, né? Isso nos deixa muito felizes, a gente poder depois deparar com eles, e isso acontece muito, né? Eles retornam na escola para contar o que eles estão fazendo, para contar o quanto eles estão bem, né? E que muitas vezes a gente faz uma avaliação errada deles, né? E aí mais tarde, quando eles retornam e mostram tudo que eles estão conseguindo fazer e todo o caminho deles em relação ao ensino superior, em relação ao mercado de trabalho,
E aí você fala, puxa, mais um que está encaminhado, né? Que bom, nosso trabalho, nosso papel foi bem feito, né? E eu acho que isso é fundamental, eu acho que esse amor pela educação, eu acho que é o que move, né? Eu acho que é o que faz a gente se sentir feliz dentro de uma instituição. Eu falo muito que muitas vezes quando a gente vai atender alguma família e tudo, e às vezes eles falam, nossa, esse barulho, né, da escola, aquilo não é mais barulho pra gente, aquilo acaba sendo até música, né? A gente gosta, aquilo tem vida, aquilo tem energia, né? Então, dentro de uma instituição, toda essa vida, toda essa energia, ela tá realmente tem uma troca, né, entre os estudantes, entre os professores, entre os gestores. Então, assim, eu quero, sim, parabenizar todos esses professores. Eu acho que eles são muito importantes dentro desse papel da educação e do tanto que eles podem modificar e trazer um Brasil melhor para a gente. Nossa, muito obrigada pelas palavras, professora Tânia. E são por conta desses momentos, né, que eu estou aqui e que eu coloquei, que eu fundei a Escola dos Professores. E eu gostaria, então, de agradecer a participação de todos. Infelizmente, eu queria ter feito uma palestra ou uma entrevista hoje mais interativa, mas é assim, de repente a tecnologia falha, né? Mas o humano não, então a gente não conseguiu abrir a página para poder responder as perguntas, mas eu vou responder essas perguntas depois. Vou pedir para que a professora Tânia também responda, tá bom? E coloco lá, pode deixar, a página vai ficar aberta. E eu gostaria de pedir mais comentários, né, na fanpage, temas que vocês queiram que a gente traga para o próximo encontro, porque quando a gente vai preparar essa pauta, para a gente isso é importante. Então, professor, você que está nos assistindo, você que nos acompanha aí nas redes sociais, né, nosso muito obrigado por estar aqui conosco, mas convide seus amigos, convide seus colegas professores, vamos iniciar sim uma revolução nessa educação fazendo a partir de nós mesmos. Nós podemos fazer isso, a partir do momento que a gente compartilha nossas ideias, nossos saberes, é possível sim mudar, é possível transformar sim, porque a transformação começa aqui primeiro, ó, na nossa vontade, na nossa mente. Bom, eu vou deixar aí meu boa noite, né, e vou passar o boa noite agora para o meu amigo Renato. É isso, Silane. Bom, espero que todos vocês tenham gostado. Esse programa sempre pensado com todo amor e todo carinho e demonstrando aqui através dessas nossas palavras, humildes e simples palavras, mas com um único objetivo, professor: trazer a melhor ferramenta, trazer a informação de ponta, trazer a informação de dentro da sala de aula para que você se identifique com o nosso programa, porque você é o maior responsável pela transformação de uma geração de crianças que está aí esperando por você, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua dedicação. Eu sei que é super trabalhoso, você tem uma infinidade de tarefas, a gente não abre mão disso e não vai desmerecer o seu trabalho fora de sala de aula, que nós sabemos que é intenso, mas o amor e a dedicação faz toda a diferença, faz toda a diferença. Nós sabemos disso e por esse motivo nós estamos aqui também com todo amor e todo carinho para poder trazer para você, porque nós sabemos a importância que você tem na nossa sociedade, tá certo? Eu te deixo aqui um abraço, próxima quinta-feira estaremos aqui novamente, convide seus amigos para que nos assistam. Fala o tema, Renato. Ah, tá, nós vamos falar sobre inteligência emocional. Nós vamos aprofundar um pouco sobre inteligência emocional na próxima quinta-feira, exatamente para trazer mais elementos e mais ferramentas para que nós consigamos te empoderar, professor. Sabemos do seu poder, por isso nós estamos dando tudo aqui de nós para que você saia melhor do que nós aqui nesse programa, tá certo, Silane? Exatamente. Boa noite, fiquem com Deus. Bye. Boa noite. Primeiro lugar absoluta. TVN. Mergulhe nessa onda. Primeiro lugar absoluta.